7h19 ao vivo, a gente chama direto a repórter Vanessa Vitória. Boa noite, VV. Olá, Felipe, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o nosso jornal. 6 casos da variante indiana Delta foram confirmados aqui no Distrito Federal. Essa informação foi dada em primeira mão pelo site sbtnews.com.br e confirmada hoje à tarde em entrevista coletiva pela Secretaria de Saúde. Será que estamos diante de uma cepa mais violenta e perigosa do que as outras já registradas aqui no Distrito Federal? Nós fomos ouvir especialistas em busca dessa resposta. Vamos acompanhar agora a reportagem. A presença da variante Delta no Distrito Federal foi confirmada em análise do LACEN, Laboratório Central de Saúde Pública do DF. Foram feitos, por amostragem, 67 testes. Desses 67 testes, 6 deram a variante Delta, a variante indiana. O restante todos, a variante Gama, que é a P1 de Manaus. São 4 na região de Planaltina, 1 no plano piloto e outro em Santa Maria. As cepas foram identificadas entre os dias 12 e 20 de julho em 3 homens e 3 mulheres, com idades entre 20 e 59 anos. Um refere contato com pessoa que esteve na Bahia. Teremos aqui já uma informação de um caso secundário em Vicente Pires. Como nós temos 4 pessoas com suspeita que tiveram contato diretamente com esses pacientes, a identificação de que realmente a variante deles seja um Delta, já vai caracterizar se houve ou não a transmissão comunitária. No último balanço, o Ministério da Saúde confirmou mais de 110 casos da variante Delta no Brasil, a maioria no Rio de Janeiro. Ela também já foi encontrada em mais de 100 países. Registrada pela primeira vez em outubro do ano passado na Índia, a nova cepa já obrigou países pelo mundo a retomar medidas restritivas flexibilizadas com a vacinação. A gente hoje no DF está com 15% da população completamente protegida, com 2 doses ou dose única da Janssen, e aproximadamente entre 35% e 40% da população protegida parcialmente com uma dose. Então, a nossa situação de cobertura vacinal de proteção da população, ela não é a mesma que a gente já observou em outros países. Então, a preocupação é que esse aumento de casos possa também levar a um número importante de casos mais graves, porque a gente não tem a população protegida no mesmo nível, desses países que já experimentaram esse processo. Embora seja mais contagiosa, ainda não existem estudos que comprovem que a variante Delta seja mais letal que as outras cepas já identificadas no Distrito Federal. Este especialista em sequenciamento genético da Universidade de Brasília explica que é normal mutações rápidas de vírus. Ao entrar em uma célula, ele se replica e a cada replicação acontecem erros na cópia do genoma. Por isso, o sequenciamento genético é tão importante. Reconheci uma pessoa que está com a nova variante. Você vai atrás dessa pessoa, da família dessa pessoa, de quem entrou em contato com essa pessoa, e ele vai ter que fazer a quarentena. Aí você corta a transmissão. Agora, se você não faz essa vigilância para saber qual é a variante, ou qualquer variante, se você não faz esse rastreamento, não faz a quarentena da pessoa que está contaminada, todas as variantes vão se espalhar. Mas será que as vacinas que estão em uso no Brasil protegem contra essa nova cepa do coronavírus? Para que você esteja protegido da variante Delta, é necessário que você tenha tomado 2 doses da vacina, ou seja, o ciclo completo. Mas ele alerta para o risco maior em relação aos jovens que nem sequer receberam a primeira dose. A população jovem não está ainda sendo vacinada como deveria, e o medo é que essa variante Delta, ela vai levar muitos casos, sobretudo na população jovem. Isso é uma preocupação muito grande. A vacinação está devagar, mas está indo, né? Uma hora chega para todos, se Deus quiser. E a boa notícia de hoje, para quem está ansioso pela vacinação, é que pessoas a partir de 37 anos podem procurar as unidades de saúde a partir de sexta-feira aqui no DF, sem agendamento. Como é que vai funcionar, VV?
Pois é, Felipe, de acordo com a Secretaria de Saúde, aí hoje a gente tem 54 pontos de vacinação, né? Vai praticamente dobrar neste fim de semana, vai chegar a 100 pontos de vacinação para atender esse público aí. Olha só, a previsão é dividir esses postos por idade, ou seja, vai ter endereços específicos para cada faixa etária. O cronograma de como isso vai acontecer na prática deve ser divulgado pela Secretaria de Saúde até amanhã. De acordo com o GDF, o atendimento sem agendamento vai funcionar como um teste. A ampliação da faixa etária para 37 anos só vai ser possível porque ontem 86 mil doses de vacinas chegaram à capital federal. Elas vão ser aplicadas até domingo. Por enquanto, não há informações sobre a chegada de novas doses. Vai ter postos separados para quem procurar a segunda dose neste fim de semana. Então, quem tomou D1 e está atrás da D2 vai ter um outro local para a vacinação dessas pessoas sem juntar aí para não ter uma baita aglomeração. Agora, com relação a grávidas e mulheres que tiveram aí, que estão com até 45 dias de pós-parto, essas sim vão ficar fora durante esse período por causa do mutirão. Então, entre sexta, sábado e domingo, não vai ter imunização para grávidas e mulheres que acabaram de ter bebês, Felipe. Muito obrigado, VV, pelas informações. Agora você veja o perigo que é se envolver e se tornar um dependente químico. Um jovem foi sequestrado por traficantes por causa de uma dívida de R$400 em drogas. E temendo morrer na mão dos bandidos, esse rapaz mandou mensagem para o pai pedindo dinheiro do resgate. Os criminosos mantinham a vítima refém em um barraco na região de Vicente Pires. O homem de 25 anos teria consumido R$400 em crack, mas não tinha dinheiro para pagar a dívida. De acordo com a polícia, os traficantes exigiam o pagamento sob ameaça de morte. Sem saída e pressionado pelos sequestradores, o usuário mandou mensagens para o pai pedindo ajuda. A conversa teve início na terça-feira, às 10h47 da manhã. O rapaz diz: "Oi, se chamar a polícia, ele falou que me esfaqueia na frente da polícia." E insiste: "Ele quer falar com você. O que eu faço? Te ligo?" O pai responde: "Liga." Por volta de 2h30 da tarde, ele mandou um áudio. Uai, pai, você não tá atendendo, não tá respondendo, o povo já tá aqui tudo perturbado aqui, ó. Entendeu? Cadê tu, velho? Eles já estão perturbados com essa história de você não atender esse telefone aí. Fala o que tá acontecendo aí, o que houve? O pai explica que estava aguardando uma transferência bancária. E eu vou aqui na caixa sacar. E daqui mais ou menos uns 40 minutos eu tô por aí. 40 minutos a 1 hora. Apesar da mensagem, o pai foi até a delegacia. Lá, conversou com os agentes que orientaram a esperar o trabalho da polícia. Segundo este delegado, ele não quis aguardar e, desobedecendo às recomendações dos agentes, foi sozinho ao cativeiro. Lá, conseguiu, sob o argumento de que estava sendo monitorado pela polícia, conseguiu negociar e convencer os extorsionários a liberarem o seu filho. A polícia seguiu o pai até o local e conseguiu prender em flagrante os 3 suspeitos. Os 3 acusados de extorsão, que agora também responderão pelo crime de extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo em vista a localização de uma certa quantidade de crack em poder desses indivíduos. A gente só espera que depois desse susto, esse rapaz se emende e tente se curar, né, da dependência. Nosso jornal volta já com Flamengo pela Libertadores no Mané Garrincha. Fernando Jordão. Oi, Felipe, boa noite. Daqui a pouco o Flamengo chega aqui ao estádio Mané Garrincha, nesse que é quase um evento teste. É o primeiro jogo com venda de ingresso ao público desde o começo da pandemia, lá em março do ano passado. Alô, torcida do Flamengo, daqui a pouco a gente conta tudo, é depois do intervalo. Está tudo pronto no Mané Garrincha, onde daqui a pouco Flamengo e Defensa e Justiça se enfrentam pela Libertadores. E o time do SBT já está em campo. E é de lá que fala o repórter Fernando Jordão. Boa noite, Fernando. Os jogadores do Flamengo já chegaram por aí? Boa noite, Felipe. Boa noite a você de casa. O Flamengo chega daqui a pouquinho. Os torcedores também ainda estão chegando, ainda está tímido. O jogo é só mais tarde, né? E a capacidade do estádio também está limitada. Foram colocados à venda apenas 18 mil ingressos, da capacidade total do Mané Garrincha de 72 mil pessoas, né? Muito abaixo. Além disso, também era preciso apresentar teste negativo de PCR para Covid
ou comprovante de vacinação. Vale lembrar que esse é quase um evento teste, né? É o primeiro jogo com venda de ingresso ao público desde o começo da pandemia, lá em março do ano passado. A gente está vendo imagens aí agora do Flamengo saindo para o último treino ontem no CT do Brasiliense. Faz 1 ano e 4 meses, né, que a torcida ficou fora das arquibancadas e o último jogo com o público aqui do Mané Garrincha foi exatamente do Flamengo. O rubro-negro venceu o Atlético Paranaense por 3-0 e foi campeão da Supercopa do Brasil de 2020 em fevereiro do ano passado. O nosso estádio aqui, aliás, dá sorte para os 2 times, viu? O Defensa e Justiça, que joga hoje contra o Flamengo, também já levantou taça aqui no Mané Garrincha, venceu o Palmeiras nos pênaltis pela Recopa Sul-Americana em um jogo que já teve portões fechados, né? Mas hoje só um dos 2 vai ter motivos para comemorar. Isso porque um dos 2 vai sair daqui classificado para as quartas de final da Libertadores. O Flamengo leva vantagem, pode até empatar, porque ganhou o jogo lá na Argentina por 1-0 com o gol do Michael. É com você, Malta. Muito obrigado, Fernando, pela participação ao vivo. Você foi excelente. Tomara que tenha outras oportunidades da gente conversar aqui no jornal. Gente, o público tem que levar a teste negativo de PCR. Vocês ouviram o Fernando falar, não é? Isso levou a uma corrida dos flamenguistas aos laboratórios da cidade. A nossa equipe acompanhou. Vitória do Flamengo na Argentina. 1 para o Flamengo, 0 para o Defensa e Justiça. Vitória rubro-negra. O flamenguista Paulo chegou logo cedo neste laboratório da Asa Norte para fazer o exame de PCR da Covid-19. O estudante está ansioso para voltar aos estádios e ver o time do coração de perto. Muito bom estar podendo voltar aos estádios. Claro que ainda com as restrições, com menos público, mas é o primeiro passo. O torcedor arrisca até um placar. Um 4-0 tá bom demais. Quem também veio fazer o exame para torcer para o Flamengo foi o estudante Leonardo. Estamos fazendo de tudo para estar em segurança no estádio, né? Todos estes torcedores fazem parte de um público seleto. Pouco mais de 17 mil apaixonados por futebol, ou seja, 25% da capacidade do estádio Mané Garrincha, que estão fazendo exames de PCRs obrigatórios para o público acompanhar de perto o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América, entre Flamengo e Defensa e Justiça da Argentina, nesta quarta-feira. O servidor público Júlio é flamenguista fanático e conta que é rubro-negro desde quando estava na barriga da mãe dele. Vem desde antes de nascer, minha família toda flamenguista, então já cresci nesse ambiente, então só desenvolveu cada vez mais. Júlio lembra ainda que a última vez que viu o Clube do Coração jogar num estádio foi na Supercopa do Brasil, que aconteceu no início de 2020 em Brasília. Depois disso a gente não teve mais oportunidades, infelizmente, devido à pandemia, mas agora apareceu uma, né? Após 15 segundos apenas, o Júlio já deixa aqui o laboratório, veja só, com o exame feito e agora aguardar o resultado, né? Parece que o resultado sai em poucas horas, inclusive para vocês que são torcedores do Flamengo. E agora é seguir para o estádio, torcer para que dê tudo certo. A gente espera um resultado negativo, né, se Deus quiser, para correr para abraço, para correr para o estádio agora. Para o jogão, Júlio arrisca até um placar. Um 2-0 está de ótimo tamanho. Atualmente, o Distrito Federal tem pouco mais de 14% da população completamente imunizada, o que representa 435.996 pessoas. Para seguir o protocolo da Secretaria de Saúde do DF de fazer o exame num prazo de 48 horas, o estudante Gustavo já antecipou o exame na última noite de segunda-feira. A vontade de estar lá torcendo para o Flamengo é muito grande. A saudade de ver o Flamengo no estádio é gigante. Não vou ao estádio desde fevereiro de 2020. Além disso, há uma série de outros protocolos que também devem ser seguidos. Entre eles, a proibição para menores de 18 anos e grávidas, a proibição de postos físicos de venda de ingressos e a necessidade de distanciamento entre os torcedores nas arquibancadas. E para reforçar mais ainda o combate ao vírus, essa empresa que produz máscaras aqui no DF vai doar máscaras para os torcedores, dirigentes e jogadores da nação rubro-negra. Tudo personalizado. Ser distribuído gratuitamente lá na porta do estádio
essas máscaras que vai vir lacrada, máscaras do Flamengo. A gente quer exatamente segurança nos estádios, todo mundo de máscara e podendo torcer para o nosso time, o Flamengo. Vamos, Mengão! Agora você vê que coisa, o Fernando Jordão, que falou com a gente ao vivo agora há pouco lá do Mané Garrincha, segundo a minha produção, é fanático pelo Flamengo, inclusive esteve no jogo em que o Flamengo ganhou do Atlético Paranaense por 3-0. Que serviço bom, né? Tá lá de repórter e vai acompanhar o time do coração também. O jornal volta já com as últimas notícias de hoje. O HMIB, o Hospital Materno Infantil de Brasília, limitou o atendimento a gestantes e recém-nascidos. Há 13 dias tem recebido apenas casos de emergência. Nestes últimos dias, o hospital passou por 2 situações de risco. No dia 8 de julho, foi descoberta uma bactéria multiresistente na UTI neonatal. 6 dos 25 bebês internados estavam infectados, mas já foram tratados e nenhum novo caso foi registrado. O outro problema foi uma infestação por piolho de pombo no Centro Cirúrgico Infantil Credo. O local foi interditado e passou hoje por uma dedetização. A previsão é que o centro cirúrgico volte a funcionar normalmente amanhã, quinta-feira. O HMIB é referência em atendimento a bebês e grávidas de alto risco, com casos em que a criança precisa de cirurgia imediatamente após o nascimento. Foi preso hoje um homem que praticava crimes sexuais contra crianças pela internet. Cerca de 70 vítimas do Distrito Federal e vários outros estados foram atingidas por ele. As investigações começaram aqui em março, mas os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos hoje em Teresina, Piauí. Nas redes sociais, o autor se passava por uma menina e atraía as vítimas. Pedia que as crianças postassem fotos nuas e praticando algum gesto obsceno. Depois, divulgava as imagens para os amigos das vítimas. Todo o material apreendido vai ser analisado e o número de vítimas, segundo a polícia, pode ser ainda maior. O preso foi levado para Papuda, onde ficará à disposição da justiça. Muito bem, o Jornal de hoje então termina com imagens do Templo do Futebol na capital. Daqui a pouco o Flamengo luta por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Boa noite para você e até amanhã, 15 para meio-dia, no SBT Brasília, primeira edição.